Então, vamos dar continuidade aí na nossa disciplina de estrutura de dados. O objetivo hoje dessa aula é apresentar para vocês a segunda parte, que é a parte de pesquisa, algoritmos de busca. Então, o que acontece? Nós vimos aí no primeiro semestre, nessa primeira parte da disciplina, a questão da organização dos dados, né? Então, a gente fez alguns algoritmos de ordenação que foram exibidos lá para vocês. Vocês verificaram lá a questão de como organizar os dados dentro de um vetor. Quando a gente organiza esses dados, geralmente a gente ordena ou até mesmo já grava esses valores ordenados com algum propósito. E uma das maiores motivações que a gente tem quando a gente fala em dados e informação, né, na área da computação é que essas informações elas têm dois objetivos principais. O nosso primeiro objetivo é coletar informações que estão aqui no nosso mundo real e transformar elas em informações que sejam passíveis de serem consultadas. E o segundo objetivo é que a gente consiga consultar essas informações, ou seja, retornar essas informações a partir daqueles valores que foram armazenados. Hoje em dia isso ainda tem uma ascensão ainda maior, graças a diversos avanços da tecnologia, a internet das coisas. Então, esses dados eles são coletados de fontes diversas e cada vez mais o volume de dados ele se torna maior. E com uma maior quantidade de dados que a gente tem para ser consultada, a gente precisa de pensar em estratégias para que a gente consiga retornar essas informações. Então, uma das coisas que além da gente ter lá informação para ser armazenada, a gente também precisa de ter informação sendo retornada o tempo inteiro. Só vocês imaginarem o seguinte, algo bem simples, que é, por exemplo, o acesso a uma rede social. Quando você vai lá e acessa a sua rede social, o que você está fazendo é digitando o seu usuário, sua senha, e aí ele está indo lá na base de informações do Facebook ou do Instagram, por exemplo, até do próprio YouTube, e coletando todos os dados de perfil e retornando para você. Mas os dados de perfil que existem, que são exibidos para você, são extremamente pequenos se a gente for considerar todo o volume de dados que está presente, por exemplo, numa rede social. Quando você faz algo no Google, o que você está fazendo é buscando uma informação, você faz uma pesquisa lá no Google, você está buscando uma informação dentro de diversas fontes da internet. E essas informações, elas têm por uma característica, que você já deve ter ouvido falar esse termo muitas vezes, que elas estão indexadas, ou seja, elas estão organizadas de alguma maneira para que isso facilite o processo de consulta delas. Se a gente for pensar no caso mais simples, que é um vetor, a gente tem as nossas informações indexadas em sequência na memória. Então, a gente tem uma informação, logo em sequência da outra em posições contínuas da nossa memória. Se a gente eleva um pouco e fala a respeito do banco de dados, essas informações elas estão indexadas em estruturas, mas elas também estão indexadas de forma que exista uma ordem entre elas. Então, existe lá uma chave primária que é determinada lá, que vai garantir essa indexação para quando você consultar. E então, e a gente aumentando esse nível para as redes sociais, elas estão indexadas geralmente em bancos de dados não relacionais, mapeados em formato de grafos. Então, são diagramas que conectam essas informações, permitindo que a gente consiga buscar essas informações com maior tranquilidade, com maior retorno. Então, o volume de dados que a gente tem hoje já é extremamente grande e a tendência é que ele seja cada vez maior. Então, a estratégia para poder fazer busca dentro desse volume de dados tem que ser algo bastante estudado e bastante analisado, porque vai ser ela é uma das operações que são mais comuns dentro da área da computação. Então, o ato de buscar dentro de uma coleção, seja ela buscar dentro de um vetor, ou buscar dentro de uma tabela do banco, ou buscar dentro de um grafo, um mapa, esse ato de buscar é uma das tarefas que ela é mais executada dentro da informática. Então, a gente precisa de que essa tarefa seja feita de maneira rápida. Quando a gente estava a menor nível, quando a gente considerava os programas apenas rodando na nossa máquina, vocês devem ter visto isso já lá em arquitetura de computadores. A gente utilizava os próprios registradores dos processadores, que te permitiam que você guardasse essas informações e a gente tinha um acesso à memória rápida. E foram inventando algumas estratégias. Por exemplo, eles percebiam que as informações eram buscadas
sempre as informações estavam geralmente próximas na memória, então você já trazia um bloco maior da memória para garantir um acesso mais rápido. Então foram sempre criando estratégias aí para trazer isso mais a nível de hardware. A nível de software, a gente teve alguns avanços aí na busca de informações, mas como todos esses avanços aí, a gente iniciou da maneira mais simples. E hoje eu quero aqui apresentar para vocês dois algoritmos simples de busca que a gente tem. Um deles que é a busca sequencial, que é o algoritmo mais simples que existe, que foi parte do pressuposto que como o ser humano faz para poder procurar alguma informação. E aí depois a gente tem a busca binária, que também é um outro algoritmo que é interessante de apresentar. Então, o nosso objetivo é apresentar esses algoritmos para explicar para vocês como eles funcionam, dando contextualização que eles são muito utilizados em qualquer nível da computação. A busca sequencial, ela foi criada porque inicialmente era como o próprio ser humano pensa quando ele quer fazer uma consulta. Imaginem o seguinte, vocês têm lá vocês têm, por exemplo, uma pasta onde vocês armazenam diversos documentos, diversos trabalhos que vocês receberam lá durante o semestre. Se você vai procurar esses documentos, o que você vai fazer? Você não tem noção de onde que ele está, então você começa sempre procurando do primeiro e vai folheando um a um até que você consiga encontrar. A busca sequencial, que é o algoritmo de busca mais simples que a gente tem, ele faz justamente isso. Se você imaginar aqui a gente tendo um vetor, aqui com algumas posições, o que ele vai fazer? Ele vai começar olhando a primeira posição, vai ver se essa posição é quem eu estou buscando. Se for, ele retorna essa posição aqui, no caso o índice 0. Se não, ele vai para a próxima posição. Aí ele vai retornar o índice 1, se caso for. Se não, ele vai para a próxima posição. E assim por diante, até chegar no nosso final do vetor. Se caso ele chegar no final do vetor, a gente pode retornar alguma sinalização indicando que ele não encontrou aquilo. Então é um algoritmo bem simples, bem tranquilo de se trabalhar com ele. Então, como ele não tem muita complexidade, vou pegar aqui e já vou fazer o código dele aqui para a gente poder estar trabalhando e exibindo aí para vocês. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui um vetor, algumas posições, eu vou ter números aqui aleatórios. Aí, eu quero vir e quero buscar um determinado elemento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma função que ela vai me retornar um inteiro, por exemplo, no caso do vetor, que vai ser o índice de qual a posição que aquele elemento se encontra lá no nosso vetor. Então, essa função aqui vai se chamar busca sequencial. Ela vai ter 3 parâmetros. Primeiro é o vetor, depois o tamanho desse vetor e depois o elemento que eu estou procurando. Eu vou chamar ele de x aqui. E aí é bem tranquilo. Vou vir aqui, vou rodar um for, que vai de 0 até o tamanho do meu vetor. E vou verificar a seguinte condição. Se o vetor na posição i for igual ao x, a gente retorna essa posição i. Quer dizer que é a posição que aquele elemento se encontra. Quando a gente der o retorno, a gente encerra a nossa função. Se caso ele sair desse for, quer dizer que eu percorri todo o meu vetor e eu não encontrei aquele elemento. Então, se eu percorri todo o meu vetor e não encontrei aquele elemento, eu tenho que sinalizar de alguma forma que não foi encontrado. No nosso caso aqui, para vetor, é bem simples. Eu posso retornar uma posição inexistente. Por exemplo, eu posso retornar um -1. Então, vem aqui e dou um return -1 para indicar que o meu vetor foi encontrado. Então, para mim poder chamar ele aqui, é bem simples. Eu venho aqui e crio um temporário aqui, vai ser busca sequencial. Deixa eu só declarar um n aqui, de tamanho 9, que é o tamanho do meu vetor. Eu vou passar o meu vetor, esse n, e aí eu passo, por exemplo, um elemento que eu estou procurando. Por exemplo, eu posso procurar pelo próprio 1 aqui. Aí eu vou vir aqui, para mim poder fazer uma tratativa, eu posso vir aqui. Se o t for igual a -1, eu vou lá e dou uma mensagem, alguma coisa do tipo não encontrado. Se não,
Aí eu dou um printf, encontrado na posição, dele. Até tirar esse acento aqui, que eu não enchi o saco. Imprimir nosso X aqui. Então, bem simples. Vamos rodar ele aqui para mim poder ver. Faltou um E aqui no else. Printf, %d. Ah, não é x, né? No caso é t, desculpa. Porque o t. Ele vai falar lá, no caso, o 1 foi encontrado na posição 4 do meu vetor. Se eu procurasse, por exemplo, o 10, ele iria vir aqui e falar, não, encontrado. Acho que o algoritmo de busca sequencial ele é muito tranquilo, né? Não tem alguma dúvida aqui quanto a isso daqui, ou podemos seguir para o próximo? Isso aqui é muito tranquilo. Podemos continuar aí? Se tiver dúvida, vocês me falam aí. Ok. Então vamos lá, vamos para o próximo. O que a gente consegue observar de questões em relação à busca sequencial? Ele é um algoritmo extremamente simples, extremamente objetivo, fácil de se programar, mas ele tem um pequeno limitador. Se a gente for olhar a complexidade dele está diretamente ligada ao tamanho do nosso vetor. Então, imagina que a gente tenha um vetor muito grande, com uma quantidade de elementos enorme, que seja alta. Se a gente for buscando, mesmo que em alguns casos a gente possa buscar a primeira, a segunda, a terceira posição do nosso vetor, se a gente fizer uma diversidade de buscas de elementos que talvez não existam, a gente vai ter um grande problema que esse vetor, esse consumo aqui, ele vai se tornar algo bastante pesado, algo bastante custoso para a nossa complexidade. Então, esse vetor aqui ele tem uma complexidade O de N, ele é linear. Então, isso pode me gerar um custo muito elevado na área de busca. E como é uma operação extremamente comum, extremamente, vamos dizer assim, trivial, as pessoas, assim como a ordenação, as pessoas começaram a observar e a buscar estratégias. E aí uma das estratégias que o pessoal, os matemáticos estudaram e entenderam, foi justamente a utilização das estratégias de indexação. Então, o que seria uma indexação? Vamos pensar aqui naquele mesmo exemplo que eu falei para vocês. Se a gente pegasse e a gente tivesse todas as nossas atividades lá, se a gente pegasse e entregasse para vocês lá uma pasta cheia de atividades misturadas de diversas disciplinas, etc., se você tivesse de encontrar uma atividade em específico, você teria de sair olhando uma por uma. Agora, imagine que eu entregasse a mesma pasta de atividades para vocês, mas ao invés de estar totalmente misturada, eu já tivesse separado elas por disciplina. Então, primeiro eu teria todas as minhas disciplinas A, depois todas as atividades da disciplina B, depois todas as atividades da disciplina C. Se eu pedisse uma atividade para vocês, já seria mais fácil da gente conseguir buscar dentro dessas atividades. E aí, se além de eu tivesse organizado pelas disciplinas, eu também tivesse organizado pela data de aplicação, aí o meu trabalho ainda seria mais simples ainda. Por quê? Porque bastaria eu ir lá e procurar dentre essas atividades naquela data em específico. Então, eu já saberia exatamente aonde eu tenho de procurar. Se a gente pegar uma ficha lá de uma biblioteca e a gente posiciona todos os livros, geralmente eles têm um código que é colecionado, que é posicionado. Então, você tem lá uma prateleira que vai ter todos os livros de informática, depois uma prateleira que vai ter os livros de matemática, e eles podem estar organizados, seja pelo autor, seja por um código próprio da biblioteca, mas eles seguem uma ordem, o que facilita que você consiga ir lá e encontrar essa informação. E o que foi percebido na computação é que justamente quando a gente tem os vetores, que eles existem já uma ordem pré-definida neles, quando a gente está trabalhando sobre uma coleção que tem uma ordem, a gente consegue encontrar esses elementos de maneira mais rápida se eu precisar de executar uma tarefa de busca. E aí o que eles perceberam? Se a gente conseguir indexar os nossos elementos de alguma maneira, a gente vai conseguir, então, dessa forma, fazer com que a busca seja mais rápida. E aí, então, imagina aí do seguinte caso.
A gente tem lá, por exemplo, um vetor de 50.000 posições. Esse vetor está totalmente desordenado. Se a gente for fazer uma quantidade de buscas muito elevada dentro desse vetor, a gente vai gastar um custo muito elevado. Mas se a gente organizasse esse vetor antes, e aí depois essa mesma quantidade de buscas fosse realizada sobre esse vetor já organizado, no caso já ordenado, essa quantidade, esse tempo, apesar da gente ter perdido um tempo inicial ordenando o vetor, esse tempo posterior seria totalmente economizado pela quantidade de buscas que a gente ia realizar lá dentro. E aí eles perceberam que realizando essa indexação, a gente consegue ganhar no final, quando a gente faz a comparação, o trade-off, a gente perde no início, porque precisa fazer essa organização, mas posteriormente a gente ganha em desempenho, porque a gente precisa fazer uma quantidade elevada de consultas. Então aqui é um outro caso. Se a gente tiver uma aplicação que vai ter uma quantidade elevada de consultas, faz sentido a gente ter indexação. Um caso muito comum que vocês conseguem ver da indexação é no próprio no Windows, quer dizer, desculpa. Porque o que acontece? Quando vocês querem buscar um arquivo aqui no Windows, o que ele faz? Ele mesmo fala que fica rodando um processo em segundo plano que fica indexando o conteúdo dos arquivos para que quando você busque ele já consiga ir lá e organizar esses arquivos de forma simples. Como que o Google consegue te retornar resultados tão precisos? Porque ele faz um robô, um crawler, que fica lendo diversos sites. Alguns sites ainda permitem que ele facilite essas buscas, porque eles colocam tags de meta. E aí esse robô ele vai associando. Esse site está diretamente relacionado a uma palavra-chave X. Então, toda vez que ele vai fazer os retornos, o que ele faz? Ele só vai procurar lá naquele índice dele, quais são os sites relacionados à palavra X. Ele vai lá e despeja todos eles lá para vocês na tela. Da mesma forma, quem está trabalhando comigo em banco de dados, é muito comum a gente criar uma chave primária. E uma característica que a gente tem das chaves primárias é que elas são autoincrementais, ou seja, a primeira chave primária, se ela for um inteiro, ela começa valendo 1, a segunda começa valendo 2, a terceira 3, e assim por diante. O que isso aqui me faz? Me faz com que eu já tenha uma coluna que ela está totalmente indexada. Por quê? Porque ela já está em ordem numérica. Então, se eu precisar de buscar algum cliente pelo código, algum produto pelo código, essa tabela aqui já está extremamente otimizada para mim poder fazer essa consulta, porque ela já é indexada por padrão. Então, toda vez que a gente tem os campos que são ordenados de alguma maneira, organizados de alguma maneira, a busca consegue ser reduzida. Mas para isso a gente precisa de utilizar uma estratégia melhor do que essa busca sequencial. E aí foi para isso que eles criaram um segundo tipo de pesquisa que a gente chama de busca binária. O que a busca binária faz? A busca binária ela se aproveita justamente do conhecimento que ela tem sobre aquele vetor. Então, o que a busca binária sabe? Ela não sabe quais são os elementos que estão no vetor, ela não sabe, ela vai saber quantos elementos estão no vetor, mas eu não sei se tem elementos repetidos ou não, isso necessariamente não me importa. Mas eu sei duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, eu sei que esse meu vetor, eu sei que essa minha coleção, ela tem uma quantidade finita de elementos. Segundo, eu sei que essa quantidade de elementos que tem dentro do meu vetor, todos eles seguem uma ordem. Se eles seguem uma ordem, se eles estão indexados, ordenados de alguma maneira, eu consigo me aproveitar disso para poder utilizar uma estratégia mais avançada de busca. Tá, e como que funciona esse negócio aqui então? Imagina o seguinte. Vou posicionar aqui um vetor aqui com alguns elementos. É que eu não tenho meu quadro negro, então eu tenho de improvisar aqui, mas vai dar certo. Então imagina que eu tenho meus elementos aqui. Eu sei que esses elementos eles estão ordenados. Então eu posso colocar uma lista aleatória de vetores qualquer aqui, de elementos qualquer, desde que eles estejam ordenados. Eu ponho aqui, por questão de simplicidade, vou pôr um vetor com a sequência padrão aqui, mas não faria diferença se fosse uma outra sequência. O que ele vai fazer, então, quando ele vai buscar? Imagina que eu queira buscar o elemento aqui, vamos supor que eu queira buscar o meu 6, o termo 6. Ele vai pegar, e ao invés dele olhar do início do vetor, igual a gente estava trabalhando, ou dele olhar no final,
ele não vai olhar nenhum dos dois. Ele vai pegar e vai olhar o meio do vetor. Então, eu vou vir aqui e vou ver qual que é o elemento com a posição exatamente no meio do meu vetor. Nesse caso aqui é o elemento 4. Por que ele vai olhar o meio do vetor? Imagina aqui comigo qual que é a lógica que a gente vai seguir. Quando eu tenho esse elemento aqui do meio do meu vetor, eu sei que todos os elementos que vão estar à esquerda dele tendem, por características, serem menores ou iguais a ele. E todos os elementos que estão à direita dele têm por característica serem maiores ou iguais a ele. E aí a gente vai comparar o elemento que eu estou buscando com esse elemento do meio. E eu vou ver, por exemplo, o meu número 6, ele é igual ao 4 que eu estou buscando? Não é, porque se fosse eu já podia encerrar minha busca aqui. O meu número 6, ele é menor do que o 4 que eu estou buscando? Não é. O meu número 6, ele é maior do que o 4 que eu estou buscando? Sim. Se ele é maior, a gente consegue determinar o seguinte. Bom, se todos os elementos menores do que esse aqui estão à esquerda e ele é maior do que esse cara aqui, eu não preciso olhar para nenhum desses caras aqui, porque nenhum desses caras não vai ser a posição que o meu elemento estiver. Vai estar. Se o meu vetor está ordenado, ele só pode estar dessa posição que eu pesquisei para frente. Então, a gente consegue vir aqui e fazer um corte na análise do meu vetor para mim que eu conseguir analisar apenas dessa posição aqui para frente, sem precisar de olhar o resto. E aí, o que a gente faz? A partir do momento que a gente faz esse corte, como a gente pegou o elemento do meio, a gente pegou e em uma única comparação, a gente já dividiu pela metade o tamanho do vetor que eu estou analisando. Então, imagina que se fosse um vetor lá, uma tabela que eu tenho lá, 50 milhões de registros, na primeira comparação, eu já eliminava 25 milhões de registros aqui. E aí só me sobravam outros 25 milhões para eu poder comparar. Parece pouco, mas se a gente for fazendo isso diversas vezes, imagina, de 25 milhões depois vai para 12 milhões e meio, depois para 6 milhões, 3 milhões, 1 milhão e meio, aí com menos de 10 comparações a gente já está olhando 750, depois 375, obviamente não é 100% preciso, mas com menos de 10 comparações a gente já reduziu de um universo lá de 30 milhões para um universo de uns 300 mil registros. Então é uma redução muito grande. E aí o que a gente faz? Bom, sobrou a metade do meu vetor. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, só porque ao invés de eu considerar a metade do vetor original, eu vou considerar apenas a metade do vetor que ainda precisa ser analisado. Ou seja, apenas essas 3 posições. Então eu vou fazer uma segunda vez uma comparação. Eu vou ver, qual é a metade desses 3 vetores? É essa posição aqui. Nesse caso, o que aconteceu? Ele veio e verificou, eu estou procurando o número 6. Essa posição é a posição do número 6? É, então eu já posso encerrar aqui a minha busca porque eu já encontrei aquele elemento no meu vetor. Então eu já encontrei ele. Imagina, se isso aqui fosse, por exemplo, uma struct, um objeto, uma tabela lá do banco de dados. Além de retornar o próprio elemento, a posição, a gente retornaria todo o conteúdo que está agregado àquele objeto aqui nesse momento. Então a gente fez exatamente o que a gente tem quando a gente faz uma busca, uma consulta lá no banco de dados. E apenas com 2 comparações e um vetor de 7 posições aqui. Então, a busca binária, ela tem essa característica. Ela torna as comparações da gente muito mais rápidas, mas a gente precisa, em contrapartida, que esse vetor, que essa coleção, ela já esteja ordenada para ser realizada essa busca. Entenderam o conceito da busca binária? Ficou tranquilo? Beleza? Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui e depois a gente vai para a programação mesmo. Vou desfazer aqui tudo aqui, só para fixar bem. Imagina agora que eu estou procurando, por exemplo, o 1. Então vamos falar, se fosse o 1 aqui, se eu fizesse uma busca sequencial, bastava eu começar aqui do início. Mas, computacionalmente falando, o computador não tem a visão que a gente tem. A única coisa que ele consegue é ler bytes na memória. Então, ele não tem esse visual aqui pra gente. E mesmo assim, se a gente tivesse um vetor que, imagina, que tivesse casas decimais, a gente não poderia determinar que 1 estaria logo no início, porque existem infinitos números menores do que 1 e tal, mas isso aqui é outra história de matemática. Então, ele vai seguir o mesmo padrão lá. Eu vou vir aqui, vou começar pegando o elemento do meio. Peguei o elemento número 4. Primeira coisa que ele vai fazer, esse 4 é quem eu estou procurando? Não. Quem eu estou procurando é menor ou é maior do que esse 4? No caso agora, ele é menor.
Então, quer dizer que todos os elementos que estão à direita do 4 não faz sentido eu analisar, porque todos os elementos que estão à direita são maiores. Então, eu posso vir aqui e fazer um corte para olhar apenas essa área aqui do vetor. Aí eu vou fazer a mesma coisa de novo com essa área. Vou vir aqui e vou buscar o meio. É esse camarada aqui. Vou ver, esse cara que eu estou procurando, esse cara aqui é quem eu estou procurando? Não. Quem eu estou procurando é menor ou maior do que esse cara? É menor. Então não faz sentido eu olhar à esquerda nem à direita. Só preciso vir aqui e olhar. Não faz sentido eu olhar à direita, só preciso olhar quem está à esquerda. Então só me sobrou aquele elemento. Aí ele já vai achar o meio, que é o próprio elemento, quando a gente tem uma única posição, e vai ver que aquele camarada lá é quem eu estou procurando. Então ele vai retornar. E se fosse, por exemplo, se eu estivesse procurando, então, um zero já. Imagina nesse caso aqui, eu estou procurando o zero e não um. Se eu estivesse procurando o zero, esse aqui é melhor para escrever. Se eu estivesse procurando o zero, o que ia acontecer? Ele ia chegar aqui nessa posição, iria ter só um elemento aqui sobrando, que era o 1. Ele iria encontrar o meio, que seria o próprio 1. É quem eu estou buscando? Não é. Então, o que ele verificaria? O 0 é menor do que 1. Então, eu buscaria apenas os elementos que estão à esquerda. Como nós não temos mais ninguém à esquerda, eu poderia determinar que o meu algoritmo encontrou um elemento que não existe nesse vetor, e aí a gente retornaria um -1, alguma coisa desse tipo lá, para indicar que esse vetor aqui não existe, aquele elemento. Então, a gente faria dessa forma. Até aqui, tranquilo? Podemos iniciar a codificação? Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos iniciar a codificação dele aqui. Então, vou vir aqui, ó, vou até replicar isso aqui. Vou trocar aqui para busca binária. Vou deixar isso aqui. Aí, qual que é o ponto? Igual a gente comentou, a busca binária, ela precisa que o nosso vetor esteja ordenado. Então, eu vou colocar aqui um vetor já ordenado para a gente fazer a busca. Se eu não tivesse um vetor ordenado, então, Jean, o que eu faria? Aí, de novo, entra naquela condição que eu falei para vocês. Se a gente for analisar a complexidade da busca binária, vocês vão ver que ela vai reduzir bastante em questão da busca sequencial. Mas, se caso ainda for feita apenas uma busca, ainda é mais vantajoso você utilizar a busca sequencial do que você pegar um vetor que está bagunçado, ordenar ele e aí depois realizar a busca binária. Então, vai depender muito do volume de consultas que você vai fazer dentro daquela coleção. No geral, é muito mais comum a gente fazer consulta a informações no banco do que a gente fazer a alimentação de informações. Então, no geral, vale muito a pena a gente fazer essa ordenação. No geral, inclusive, vale a pena, quando a gente for passando mais para frente, vocês vão ver, que é você inserir os elementos já ordenando eles no vetor. É muito mais vantagem você já inserir posicionando eles corretamente para que eles já fiquem indexados na hora da inserção e não que a gente precise fazer sempre que a gente for fazer uma consulta, a gente fazer uma ordenação. Então, eu vou deixar aqui minha busca binária, eu vou até apagar isso aqui, só salvar aqui. Ficou .c, vou até salvar como aqui, .cpp. Beleza, vou rodar, ele vai me dar -1 por enquanto, mas tá ok. Então, o que nós temos de fazer? A primeira coisa que eu tenho de fazer na busca binária é encontrar qual que é a posição do meio. Então, a gente tem que, sempre que o início do nosso vetor, o S, vai ser sempre a posição 0. O fim do nosso vetor vai ser sempre o n-1. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor de 7 posições aqui, igual esse aqui, a primeira posição é a posição 0 e a última posição é a posição 6. Então, a gente tem sempre que o início e o término é isso daqui. E aí eu posso, a partir disso, calcular o meio. O meio do meu vetor vai ser sempre o início mais o término, isso aqui dividido por 2. Isso aqui eu acho que dá, deixa eu pensar. Vamos pensar aqui nesse caso aqui, por exemplo, ó, o início é 0 mais 6, 6 dividido por 2, 3, seria a posição do meio. Se eu tivesse aqui nesse caso, por exemplo, aqui que eu ordenei aqui, fica 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. Então, nesse aqui que dividiu 0 mais 2, 2 dividido por 2, 1. Então, sempre o meio vai ser calculado dessa maneira. E aí a gente vai fazer a repetição, em algum momento a gente vai precisar de fazer com que ele encerre, né? Que o nosso vetor vai, em algum momento, ele vai chegar no retornar -1, se esse cara não existir.
Para a gente restringir, a gente quer garantir que sempre o início seja menor ou igual ao término. Por quê? Porque à medida que a gente vai fazendo as comparações, a gente vai reposicionando. Ou reposiciona o início, ou reposiciona o final. Então a gente vai rodar esse enquanto aqui, enquanto o início for menor ou igual ao término. Aí a gente pode até calcular o meio aqui dentro, faz mais sentido. Porque aí a gente sempre vai ter de calcular o meio. Então, enquanto o início for menor ou igual ao término, a gente calcula o meio e eu vou vir aqui e vou verificar. Se o vetor na posição do meio for igual a quem eu estou procurando, quer dizer que eu encontrei, não preciso fazer mais nada. Então, eu vou dar aqui um return x. Esse é o primeiro caso. Se não, se o vetor for maior do que o cara que eu estou procurando, imagina nesse caso, eu estou procurando o 0 e o meu vetor aqui da posição do meio é o 4. Se ele é maior, o que eu tenho de fazer? Vamos imaginar aqui no nosso vetor. Deixa eu desfazer isso aqui tudo. Então, pode ser esse caso aqui mesmo. Eu encontrei que aqui, ó, aqui era o meu início, a posição 0. Aqui eu termino a posição 6. Aqui é o meio, a posição 3. Então, o vetor na posição 3 vale 4. O x é igual ao 4? Não. O 4, ele é maior do que o x, nesse caso aqui que eu estou comparando, se ele é maior do que o x, quer dizer que todo mundo, a partir da posição do meu 3 aqui do meu vetor, não faz sentido eu comparar. Então, o que eu faço? Se aquele meu vetor de fim ele estava sendo apontado aqui, eu vou deslocar aquele vetor de fim, para o apontamento do vetor de fim, para onde? Para a posição exatamente anterior à do meio, ou seja, meio menos 1. Então, eu vou vir aqui e vou falar que o meio, que o término é igual a meio menos 1. Nesse momento, eu desloco aquele índice de término que estava aqui para cá. Nesse momento, o que eu faço? Faço com que o meu início continue sendo 0, mas o meu novo término do meu vetor que eu vou analisar passa a ser a posição 2. E aí ele vai voltar no loop lá de novo e vai fazer o cálculo do meio. 0 mais 2, 2 dividido por 1 vai voltar a ser 1. Então, nesse momento aqui, eu desloquei o término. Mas aí também pode acontecer um terceiro caso, que é quando o vetor na posição m for menor do que o x. Ou seja, imagina que eu estivesse procurando aqui um 7. O 4 seria menor do que o 7. Se o 4 ele é menor do que o 7, o que acontece? Eu não preciso olhar ninguém que está à esquerda. Então, eu vou deixar o meu término aqui quieto, mas quem eu vou movimentar é aquele cara que estava apontando no início. Então, ele vai sair daqui e vai ir para a posição logo após o meu meio. Então, ele vai vir aqui e vai falar que o início é meio mais 1. Dessa forma, a gente reposiciona ele para sempre fazer aí ele volta no loop e vai fazendo. E aí imagina aqui agora o que acontece se a gente estivesse procurando um elemento que não existe. Então vamos supor que eu estou procurando 0. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que eu estou procurando 0. O início começa na posição 0, o término, o início é S. O término começa na posição 6, o meio vai ser 0 mais 6 igual a 3. Então, a primeira posição que eu vou analisar vai ser essa posição do meio aqui, que é o cara na posição 3, que é o 4. 4 é igual a 0? Não. 4 é maior do que 0? Sim. Se o 4 é maior do que 0, o que eu faço? Eu desloco o final para a posição logo antes do meio. Então, se o meio era 3, o final passa a ser 2. E aí volta lá no início de novo, quando a gente recalcula o meio. Então, a gente recalcula 0 mais 2, 2 dividido por 1, 1. A posição do meio agora é a 1. Então, ele veio aqui e o meio está aqui agora. Aí a gente vai procurar. Nesse momento, 2 é igual a 0? Não. 2 é maior do que 0? Sim. Se o 2 é maior do que 0, o que a gente faz? A gente desloca o meio para a posição anterior. Então, o meio que estava na posição 2 vai passar a ser meio menos... O fim que estava na posição 2 vai passar a ser meio menos 1, ou seja, ele vai para a posição 0. E aí a gente volta no loop e faz de novo. 0 mais 0, 0 dividido por 2, o meio passa a ser a posição 0. Ou seja, o meio está analisando aqui. O que ele vai fazer? Ele vai comparar. 1 é igual a 0? Não. 1 é maior do que 0? É. Se 1 é maior do que 0, o que a gente faz? O término passa a ser meio menos 1. Então, se o meio vale 0, o término passa a ser menos 1. Observe o que aconteceu. Nesse momento, o início se tornou maior do que o término. Ou seja, eu fui
finalizando todos os intervalos de busca, até que chegou num momento em que não tem mais elementos para mim olhar. Porque todos os elementos que poderiam estar com aquela característica já foram eliminados do meu vetor. Nesse momento, como o fim não é o início, não é mais menor ou igual ao fim, a gente sai desse while, e aí quando a gente sai desse while, a gente retorna o menos 1, indicando que aquele elemento não foi encontrado dentro do vetor de busca. Dessa forma, a gente finaliza a busca binária. Vamos só rodar ele aqui, ó, por exemplo, o 10. Se eu rodar ele aqui, ele vai, obviamente, me retornar que não foi encontrado. Vamos só botar aqui para printar, só para vocês verem quais são os meios que ele vai calculando. Vou pôr tanto o início, quanto o término, quanto o meio. Então, vamos lá. Início, meio e fim. Eu pus início, meio e fim. Start, middle e end. Então, observa lá. Ele começou a posição 4 do nosso vetor lá. Se eu analisasse aqui, seria o 5. Aí ele viu que o 5 não dava, ele avançou. Então, a gente diminuiu o nosso espaço de busca para só esses aqui. Aí, na hora que ele viu aqui 5 e 8, vai dar 13, dividido por 2, vai dar 6,5. Como arredondou para baixo, o meu meio virou a posição 6, que é essa daqui. Como ele viu que o 10 era maior, a gente diminuiu o nosso espaço de busca para frente. Ficou só o 7 e o 8. Então, 7, 8, 15 dividido por 2 daria 7,5, arredondado para baixo é a posição 7. Ele viu que era o 8, viu que o 10 era maior, então ele restringiu o meu espaço de busca só para esse aqui. Então, 8 com 8 vai me dar 16. Dividido por 2 seria a própria posição 8. Como ele verificou que não seria possível, o que aconteceu? O meu início passou a ser meio mais 1, ou seja, o início passou a ser 9. Quando o início foi 9 e o término foi 8, ele não conseguiu passar nessa condição do while, e aí ele caiu fora do meu vetor de ordenação. Ok? Tranquilo esse algoritmo da busca binária? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Então, se não tem nenhuma dúvida, esse aqui era o objetivo da nossa aula de hoje. Se não ficou dúvidas, eu vou então finalizar, vou subir a gravação lá no YouTube para vocês, colocar esses códigos, e aí na próxima aula a gente faz algumas atividades, alguma coisa relacionada com esse conteúdo aqui. Beleza? Então tá ok, então, pessoal. Então, boa noite e até semana que vem.